Começamos a segunda aula do nosso curso de controle de constitucionalidade. Nesta aula nós vamos apontar os aspectos gerais dos sistemas de controle de constitucionalidade. Nós vamos construir uma teoria geral. Quais são os elementos presentes nos diversos modelos adotados pelos diversos países? Essa aula será dividida em 4 tópicos. No primeiro tópico nós vamos caracterizar o vício. Como é que se caracteriza uma inconstitucionalidade? No segundo tópico, nós vamos abordar os tipos de inconstitucionalidade, ou a tipologia deste vício. No terceiro tópico, nós vamos abordar as sanções, quais as consequências que devem ser atribuídas à declaração, ao reconhecimento da presença desse vício. E depois nós vamos abordar os 2 modelos de expulsão de uma inconstitucionalidade, os 2 modelos de controle. O que é uma inconstitucionalidade? O vício da inconstitucionalidade é uma conclusão lógica da comparação entre 2 normas. 2 normas vigentes, produzidas, 2 normas que não se harmonizam em seus sentidos, 2 normas que não se harmonizam em seu conteúdo, 2 normas que têm uma contrariedade absoluta, uma incompatibilidade. A norma A diz algo absolutamente incompatível com a norma B, que diz outra coisa, e as 2 pretendem disciplinar, recair sobre o mesmo objeto. Isto é um fenômeno inerente à linguagem. Toda linguagem tem problemas de sentido. É humanamente impossível que a interpretação de um texto não gere divergências. Isto porque o intérprete carrega o seu conhecimento, carrega a sua cultura, carrega a sua bagagem. Isto porque o intérprete é dependente de suas circunstâncias, dos seus interesses, das suas motivações. Não há, portanto, uma neutralidade na arte de interpretar. Aliás, todos que interpretam acabam criando. Então, a incompatibilidade entre comandos normativos é uma consequência do nosso material de uso, que é o texto linguístico. Além disso, nós usamos muito textos com mais de um sentidos, plúrimos. Textos que não têm precisão técnica, nem definição única. E também usamos conceitos jurídicos indeterminados. Conceitos jurídicos abertos, conceitos jurídicos que convergem interesses conflitantes e que, portanto, o texto precisa ter esse mínimo de coesão de interesses conflitantes, mas na hora dele ser aplicado, esses conflitos afloram, esses interesses conflitantes afloram. Se peguemos um exemplo bem comum, a norma que disciplina a relação entre empregador e empregado. Aparentemente, eles convergem na norma, no texto. Mas na hora dessa norma ser aplicada, eles divergem. Os conflitos aparecem. Os conflitos que estavam escondidos no texto que os harmonizou, no texto consensual, eles não são eliminados. O texto não elimina esses conflitos. O texto não elimina os interesses envolvidos. O texto não tem a precisão terminológica, a clareza conceitual de não permitir o enfrentamento, o debate. Portanto, incompatibilidade de normas é um fenômeno comum, corriqueiro, natural de quem trabalha com o direito. Essa incompatibilidade de norma, ela é resolvida pelas técnicas da hermenêutica. A ciência de interpretação do direito
fornece diversas ferramentas que permitem ao profissional de direito construir uma norma a partir do texto que, se não harmoniza, pelo menos define o que deve prevalecer, qual é a norma aplicável ou norma de aplicação. Nós não estamos neste campo. Explicamos esse fenômeno como fenômeno natural para dizer que não se trata de conflitos na interpretação e aplicação da norma, conflitos conciliáveis. Se trata, a inconstitucionalidade, de um conflito inconciliável, de um conflito absoluto. De um conflito absoluto em razão do conflito se dar num plano vertical. O conflito se dá entre uma norma superior dotada de supremacia, de rigidez, dotada de valoração maior por emanar do poder constituinte, por possuir princípios e valores fundamentais, por ser produto do poder constituinte originário, e uma norma de um plano inferior, uma norma produto do poder constituído, do poder legislativo. Portanto, se eu tenho um conflito entre normas de natureza distinta, a solução se dá pela definição do que vai prevalecer. Não há possibilidade de conciliação. É claro que esse conflito precisa ser real. Não pode ser um conflito aparente. Não pode ser um conflito que se solucione na interpretação. É um conflito real, intransponível, e que, portanto, deve ser dito: a Constituição prevalece. A Constituição não permite que essa norma tenha validade. A Constituição, com o seu conteúdo, se sobrepõe ao conteúdo normativo desta norma, porque ela é hierarquicamente inferior. Portanto, o vício da inconstitucionalidade se caracteriza por dizeres normativos inconciliáveis, sendo um deles a Constituição. A Constituição, portanto, é o parâmetro. Nós vamos analisar a validade do objeto, normas, a partir do parâmetro. Esse parâmetro dado é o texto constitucional, no primeiro momento. As normas contidas no texto constitucional. Seu texto, seu espírito, seus princípios, seus valores. Mas não fica por aí só no texto constitucional, porque o texto constitucional é vivo. É o texto constitucional como aplicado e interpretado pela corte responsável por essa tarefa. É o texto constitucional atualizado pela Corte Constitucional. É o texto constitucional hoje vigente, que é o texto produzido na Assembleia Nacional Constituinte, com suas modificações e alterações, com sua mutação para o momento atual, pelo trabalho da Corte Constitucional. Mas não é apenas o texto constitucional produto do poder constituinte originário e toda a produção jurisprudencial da Corte. Há também os tratados internacionais sobre direitos humanos, que a própria Constituição, no artigo 5º, acolhe como normas constitucionais. E ao acolher como normas constitucionais, artigo 5º, parágrafo 3º, cria uma abertura normativa, uma amplitude normativa para este parâmetro. Ou seja, eu tenho um vício de inconstitucionalidade toda vez que as normas deste conjunto de documentos normativos, que a doutrina chama de bloco de constitucionalidade, a Constituição, a produção jurisprudencial da Corte Constitucional e os tratados internacionais dizem algo, definem algo, possuem uma regra e o objeto de comparação. A lei, a norma, diz algo diferente.
Vejam que nós falamos na primeira aula que o trabalho do legislador é de concretizar a Constituição. Portanto, o conteúdo da produção normativa e infraconstitucional guarda serviência ao texto constitucional. O legislador ordinário, o legislador infraconstitucional, deve obediência ao texto constitucional. Ele não pode produzir normas que contrariem o texto, que contrariem os princípios. Portanto, é isto que é o vício. O vício é uma atividade legislativa fora das raias estabelecidas pela Constituição. É uma atividade normativa que extrapola os limites fixados pela Constituição. É uma atividade normativa que afronta a norma constitucional, a produção da Corte Constitucional e as incorporações de normas internacionais a respeito da matéria. Portanto, eu só posso falar que há uma inconstitucionalidade quando, lendo a Constituição, a sua interpretação dada pelas Cortes Constitucionais, pelo Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro, e conhecendo as normas de tratados e convenções internacionais, eu chego a uma norma, a norma de aplicação. E olhando a norma infraconstitucional, a lei ordinária, que disciplina aquela matéria, eu encontro um conflito que não dá para conciliar. E se não dá para conciliar, essa produção normativa foi elaborada com um vício que precisa ser afastado do ordenamento jurídico sob pena de quebrar a sua coerência, a sua unidade. E este vício, esse confronto nessa relação direta entre norma constitucional e norma inconstitucional sempre será resolvido prestigiando-se a norma constitucional. A Constituição tem supremacia. A doutrina aponta 4 parâmetros para estudo do vício da inconstitucionalidade. Há outros parâmetros, mas os mais importantes que irão provocar reflexos nos sistemas de controle são 4. O primeiro, quanto ao conteúdo, a inconstitucionalidade pode ser formal ou material. A inconstitucionalidade formal diz respeito ao vício de uma norma constitucional que define o órgão competente, a pessoa competente ou a iniciativa legislativa. Essa inconstitucionalidade está diretamente relacionada à norma sobre a produção legislativa. Quem que pode apresentar esse tipo de norma? Nesse aspecto, os problemas da inconstitucionalidade brasileira ou de qualquer Estado federativo ou Estado organizado na forma de federação são problemas sérios, porque as competências estão diluídas entre os diversos entes da federação. Determinadas matérias são de competência da União, outras matérias de competência dos Estados-membros. E na Federação Brasileira ainda temos o município como ente da federação. Estes conflitos de competência geram inconstitucionalidade formal, porque a pessoa política, o ente legislante, não tem competência. Mas há ainda um outro aspecto também no campo da inconstitucionalidade formal, que diz respeito às regras de iniciativa. Mesmo no âmbito da União, quem pode iniciar esse projeto de lei? Nós temos leis que a iniciativa é privativa do chefe do executivo. Nós temos leis ou normas que devem ser iniciadas pelo Congresso Nacional, outras pelo Senado, outras pela Câmara dos Deputados. Nós temos normas cuja iniciativa pertence ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, diversas normas que definem competência
quanto à iniciativa do projeto, se descumprida, gera um vício no nascimento, um vício de inconstitucionalidade. Mas ainda há um terceiro aspecto neste campo da formalidade, que são as questões pertinentes ao procedimento legislativo. Não há consenso doutrinário a respeito do tipo de vício. Mas se a norma do procedimento legislativo é uma norma constitucional, sua violação, sua desobediência, sua não observação gera este vício da inconstitucionalidade. Há outras normas que são regimentais. Se a norma regimental, mesmo previsto no regimento da Câmara, do regimento do Senado, do regimento da Casa Legislativa, ela concretiza um princípio constitucional, nós teremos uma inconstitucionalidade formal. Então, sobre o estudo da inconstitucionalidade formal, nós temos que abordar sempre esses três aspectos. Quem é que pode legislar sobre essa matéria? É a União? É o Estado-membro? Ou é o município? E veja que o campo de conflito é imenso. Basta você pegar o artigo 23, o artigo 24 da Constituição, que você vai verificar a possibilidade de conflito. Esta era a principal preocupação de Hans Kelsen, quando propôs a função da Corte Constitucional como o legislador negativo, aspecto que nós abordaremos ainda nesta aula. O segundo problema, nós já falamos, é o problema referente à iniciativa das leis. Mesmo as leis do âmbito federal, várias normas constitucionais definem que a iniciativa, a apresentação do projeto é de determinada liderança. O presidente, sua grande maioria. Mas a lei pode ser apresentada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores. E daí, qualquer norma cuja iniciativa é privativa, se outro ente, se outra pessoa apresentar, inconstitucionalidade formal. E o terceiro aspecto nesta inconstitucionalidade formal, temos as normas e princípios constitucionais de procedimento legislativo. Como, por exemplo, quórum de votação. É um princípio constitucional, uma regra constitucional, melhor dizendo. Por exemplo, se tem uma ou duas votações, é uma norma constitucional. O procedimento de veto está previsto na Constituição. Então, todo procedimento legislativo previsto na Constituição gera uma inconstitucionalidade. E mesmo norma regimental, regimento do Poder Legislativo, se ela concretiza um princípio constitucional, por exemplo, as normas referentes à participação das comissões, que são garantias do princípio da participação colegiada, do princípio do pluralismo do Poder Legislativo. Uma vez não observado, gera uma inconstitucionalidade. Todos esses aspectos são inconstitucionalidade formais. Ou seja, as regras referentes à produção normativa não foram observadas. E, portanto, independentemente do fim, do conteúdo, do objeto, a violação a uma norma sobre a produção de norma contamina a norma, tornando-a inconstitucional. Quanto ao objeto, a inconstitucionalidade pode ser também material. E aí nós estamos falando de conteúdo das normas. O que diz a norma parâmetro, a norma constitucional, e o que diz a norma objeto, a norma infraconstitucional. Veja que a inconstitucionalidade nesse plano ocorre no plano normativo, entre normas. A norma constitucional diz A, a norma infraconstitucional diz B. E não é possível harmonizar os dizeres, e não é possível harmonizar o texto, o conteúdo, pelas regras da hermenêutica. Estamos, portanto, diante de uma incompatibilidade absoluta. Isto é a inconstitucionalidade material. No entanto, é preciso tomar um cuidado.
Porque a incompatibilidade material, ela só é conclusiva na interpretação. Somente quando excluímos todas as possibilidades interpretativas, somente quando excluímos todas as possibilidades fornecidas pela hermenêutica jurídica, é que nós podemos dizer, chegamos a um resultado de impossibilidade de conciliação. Portanto, antes de definir se uma norma é ou não incompatível com a Constituição, é preciso um trabalho de exploração hermenêutica da norma constitucional e da norma infraconstitucional. Essa inconstitucionalidade material se dá sempre no âmbito da interpretação e no âmbito da aplicação. Essa distinção é muito importante, porque se dá no âmbito da interpretação, nós teremos um modelo de sistema. Se dá no âmbito da aplicação, nós teremos um outro modelo de sistema, que nós vamos tratar ainda hoje, daqui a pouco. Então, para se chegar a uma incompatibilidade absoluta, é preciso o esgotamento dos métodos de interpretação. Não nos limitarmos à interpretação literal, avançarmos pela interpretação sistemática, nos aventurarmos na interpretação histórica dos dois textos, tanto o constitucional como o infraconstitucional, e ainda buscarmos a harmonização da interpretação teleológica ou também finalística. Então não é uma tarefa simples decidir pela inconstitucionalidade material. Ela só ocorre quando há uma absoluta incompatibilidade entre os conteúdos normativos comparados. E se houver uma incompatibilidade entre os conteúdos normativos comparados, a norma constitucional se sobrepõe, porque é dotada de supremacia e condiciona a válida produção normativa infraconstitucional. No tocante à extensão do vício, nós podemos ter uma inconstitucionalidade total ou uma inconstitucionalidade parcial. E pode haver combinações. A norma, em sua totalidade, contraria toda a Constituição. Total. A norma, em sua totalidade, contraria parte da Constituição. Total, parcial. Parte da norma contraria toda a Constituição. Parcial, total. Parte da norma contraria parte da Constituição. Parcial. Então precisamos isolar na norma e na Constituição quais são os pontos de absoluta incompatibilidade. Se é total, nada se salva da norma. Se é parcial, há que se salvar a norma naquilo que ela não contraria a Constituição. Isto significa que nem sempre uma inconstitucionalidade gerará a exclusão da norma do ordenamento jurídico. Só haverá essa exclusão quando a inconstitucionalidade for total, ou total, ou total parcial. Se toda a norma for inconstitucional com toda a Constituição, ou se toda a norma for inconstitucional incompatível com parte da Constituição, ela é excluída. Ela não pode continuar no ordenamento jurídico. Mas se apenas parte da norma é inconstitucional, será excluída a parte incompatível e será salva a parte compatível, porque deve prevalecer sempre a vontade política dos órgãos legislativos quando em conformidade com a Constituição. A vontade política dos órgãos legislativos que contém o conteúdo das normas só não podem prevalecer no ordenamento jurídico quando houver incompatibilidade total da lei toda com a Constituição. Por último, no tempo, a inconstitucionalidade pode ser originária ou superveniente. A inconstitucionalidade é originária quando a lei, no momento do seu nascimento, encontra uma incompatibilidade com a Constituição então em vigor. Então nós teremos a inconstitucionalidade originária
quando desde o nascimento a norma é inconstitucional. Quando desde o nascimento a norma é incompatível com o direito constitucional então vigente, então entendido como existente no nosso ordenamento jurídico. Mas pode ocorrer que a inconstitucionalidade seja superveniente. A norma nasceu constitucional, mas se tornou inconstitucional. E ela pode se tornar inconstitucional se nós tivermos 3 fenômenos. O primeiro fenômeno, a mudança da Constituição. A mudança do regime constitucional. Nós temos hoje no Brasil diversas leis que foram produzidas antes de 88. E essas leis, evidentemente, só continuam válidas se continuarem compatíveis com a Constituição de 88. Se uma lei da década de 40, da década de 60, da década de 70 foi incompatível com a Constituição de 1988, que é a atual em vigor, esta lei é inconstitucional. Então, houve uma inconstitucionalidade superveniente, porque esta lei nasceu sobre o regime de uma Constituição, mudou-se a Constituição, ela precisa ser compatível com a nova Constituição. Mas a inconstitucionalidade superveniente pode ocorrer também quando a Constituição sofre emendas. O processo de emenda à Constituição, o processo de revisão constitucional pode alterar as normas constitucionais, pode alterar uma regra que está na Constituição. Ao alterar, se uma norma que foi produzida na vigência do texto anterior contrariar o novo texto, objeto de uma emenda, essa norma é inconstitucional. E a última espécie de inconstitucionalidade superveniente ocorre pelo fenômeno da mutação constitucional. A mutação constitucional, ela decorre de 2 movimentos. O primeiro movimento é o movimento da jurisprudência da Corte Constitucional. Nossas cortes constitucionais, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, muda de opinião. E no Brasil com uma constância razoável. Muda de entendimento. Ao mudar o entendimento, ao mudar a compreensão, ao mudar a interpretação de um dispositivo constitucional, pode gerar uma inconstitucionalidade de uma norma que antes era conforme aquele entendimento, era consonante àquela compreensão, e hoje já não é mais. Então pode ocorrer a inconstitucionalidade superveniente por mudança da hermenêutica da interpretação constitucional, por mudança da jurisprudência das nossas cortes constitucionais, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Tivemos um caso muito recente para ilustrar esse entendimento. A prisão em segunda instância. Outro caso muito comum, muito presente no dia a dia do brasileiro. A prisão civil do devedor de dívidas civis. Também teve uma mudança no entendimento jurisprudencial. Há um outro fenômeno que os doutrinadores apontam, muito importante de ser observado, que é a mutação do sentido das palavras, a mutação dos valores constitucionais na sociedade. E eu vou citar aqui alguns exemplos para você entender bem. O conceito de família de 1988 não é rigorosamente o conceito de família da sociedade brasileira em 2018, em 2019. Houve uma mudança. O instituto se alterou. As questões referentes, por exemplo, a um conceito de o que deve ser de honestidade, de ética, de valores de uma sociedade vão se alterando com o tempo. Não estamos no campo dos valores imutáveis. Estamos no campo dos valores suscetíveis a influências religiosas, aos costumes, às influências das concepções das pessoas dadas pela filosofia, pela saúde pública, pela ciência, pela filosofia, pelo conhecimento científico, pelos costumes. Tudo isso
interfere no texto constitucional, mudando seu sentido, seu significado, mudando a compreensão que a sociedade tem a respeito dele. O texto constitucional, para ser permanente, precisa permitir essa mutação, essa oxigenação. Este é o principal fenômeno que garante a sobrevivência da Constituição norte-americana. Porque a Constituição norte-americana não é aquilo que os pais da América disseram em 1796. É aquilo que hoje a sociedade americana entende a partir dos conceitos, a partir dos signos, a partir dos valores que estão na Constituição. Essa permanente atualização pela sociedade. Pode ser que uma lei constitucional num período se torne inconstitucional no outro período, sem que o texto constitucional tenha mudado. Portanto, esse campo da inconstitucionalidade superveniente é extremamente rico para ser explorado no tempo, nessas mutações, nessas alterações da jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal, das cortes constitucionais de um modo geral, e também das mutações dos valores da nossa sociedade. Os valores sociais, econômicos, valores filosóficos, valores religiosos. A Constituição é uma norma jurídica que concentra todos os campos dos saberes. Portanto, ela precisa estar aberta à evolução que esses campos dos saberes propiciam, que esses campos dos saberes disponibilizam para a sociedade. Se ela se fechar no jurídico, se ela se fechar na casinha do direito, ela perde a sua função de norma que funciona, que norma que é eficaz, de norma que norteia a vida da sociedade. Portanto, a inconstitucionalidade superveniente é um tema extremamente riquíssimo para ser explorado. Os dois modelos que surgiram em momentos históricos distintos, Kelsen na Áustria e Marshall nos Estados Unidos, desenvolveram, como já tem sido percebido por vocês, modelos distintos. Nós vamos agora apontar a característica de cada um deles para nos prepararmos para a terceira aula, na qual nós abordaremos o modelo brasileiro. O modelo norte-americano, a partir da decisão do juiz Marshall, é um modelo difuso. Primeira característica, difuso. É um modelo de controle por qualquer órgão da jurisdição. Todo juiz tem o dever, para aplicar uma lei, decidir se ela é constitucional ou não. Portanto, a jurisdição constitucional no modelo norte-americano é difusa. Está presente em todos os órgãos da jurisdição. Se é difusa, ela é um controle concreto. Concreto porque o controle se dá para resolver o problema. O controle se dá a partir da demanda posta. A lei vai ser aplicada se constitucional. A lei não vai ser aplicada se inconstitucional. O que interessa não é a lei em si, mas a solução do problema trazido à jurisdição. Por isso que é um modelo concreto. É difuso e concreto. É intrapartes. É um modelo que resolve o problema para aquelas partes. Porque a declaração, o reconhecimento da inconstitucionalidade não atinge a norma. Ela afasta a norma para resolver o problema concreto. Ela aplica a norma, se constitucional, para resolver o problema concreto. Portanto, nós não temos no modelo difuso, concreto, qualquer violação à norma. A norma continua no ordenamento, a norma continua no sistema. Então, nós temos um controle difuso, um controle concreto e intrapartes. E se é intrapartes, obviamente que esse controle difuso não atinge a validade da norma, atinge a sua eficácia. A norma deixa de ser aplicada naquele caso concreto para ser aplicada à Constituição. Qual é a fragilidade desse sistema? É a norma continuar no ordenamento.
É a norma continuar sendo possível de ser aplicada pela administração ou pelos particulares, até que a questão vá para o Poder Judiciário. No modelo norte-americano, isso até pode funcionar, porque o modelo americano tem o sistema do precedente, de tal forma que, uma vez reconhecida que a norma é inconstitucional, num caso concreto, esse caso passa a ser precedente de outros julgamentos, que impedirá, eticamente, o Poder Judiciário norte-americano a decidir de forma diferente, porque o precedente tem poder vinculatório. Kelsey vai propor um outro modelo. Vai dizer que o controle tem que ser concentrado. Concentrado significa um só órgão da jurisdição. Uma corte constitucional. Um órgão responsável pela jurisdição constitucional, que, aliás, é o nome da obra do Kelsey, Jurisdição Constitucional. Ele vai dizer que essa tarefa é tão importante para a segurança jurídica, para a relação entre os órgãos, que não pode ser diluída, tem que ser concentrada num só órgão. Portanto, a Corte Constitucional, ou o Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro, exerce o controle concentrado. É também abstrato, porque não tem nenhum problema a ser resolvido. O embate se dá no plano normativo, na abstração do direito, na abstração do texto constitucional comparado com o texto da legislação ordinária. Não tem problema, não tem caso a ser resolvido, não tem conflito de interesses a ser solucionado. É no plano normativo. Alguém diz, olha, esta lei fere esta regra da Constituição. E vai se discutir se essa lei fere ou não a Constituição. Portanto, é um controle abstrato. E é também um controle concentrado. Uma ação. A ação concentra essa demanda. Essa é a demanda da ação. A ação é proposta para isto. No caso do difuso, o controle é incidental. O controle é um incidente processual da demanda principal. É uma questão acessória, embora de relevância tremenda para a solução da lide, mas é processualmente visto como um incidente num processo principal. Ao passo que no controle proposto por Kelsen, é o próprio objeto da ação. O que está se discutindo naquela ação é se a norma é ou não inconstitucional. Logo, a discussão se dá entre o poder legislativo e quem representa, e quem propõe a ação no campo do poder judiciário. Logo, esta norma, uma vez declarada inconstitucional, atinge-se a sua validade. Ela deixa de valer, ela é excluída do ordenamento jurídico, porque é a norma o objeto da ação principal. Estas são as características dos dois modelos. O modelo chamado americano, a partir da experiência norte-americana e das teorias formuladas pelos federalistas Jefferson e pelo juiz Marshall, difuso, concreto, incidental e intrapartes. E o modelo formulado por Kelsen, que depois vai influenciar a Europa inteira, que é concentrado, abstrato, principal e erga omnes. Essas são as características deste modelo. Na aula de hoje, nós verificamos o que é uma inconstitucionalidade. É um vício, incompatibilidade absoluta entre a norma e a Constituição. Nós vimos também quais os tipos, quais as análises que podemos fazer. Podemos fazer um confrontamento no tocante à formalidade ou ao conteúdo material. Podemos fazer esse enfrentamento, esta relação entre norma e Constituição no momento do seu surgimento ou após, portanto originária ou superveniente. Podemos fazer no tocante ao seu conteúdo, total, parcial ou total. Podemos ainda estudar este fenômeno no tocante aos efeitos que sobre a norma essa declaração produzirá. A anulação,
declaração de nulidade ou simplesmente cassação futura de sua validade e eficácia. E vimos que essas teses influenciam os dois modelos que são parâmetros para os processos consagrados nas diversas constituições, entre elas a brasileira, que será objeto da próxima aula. O que deve ocorrer com a norma inconstitucional? Qual a sanção a ser aplicada à norma? Qual a consequência jurídica dessa norma? Quando estudamos esse tema, nós devemos nos recordar dos planos da norma. A norma tem um plano de existência. Existe ou não existe. Tem um plano de validade. É válida ou não é válida. E tem um plano de eficácia. Tem eficácia ou não tem eficácia. Os modelos de sistemas de controle terão uma repercussão direta nesses três planos. Determinados modelos atingem um ou outro plano. Mas nesse momento, nós precisamos relembrar as razões e os conceitos dos dois efeitos sobre a validade. A inconstitucionalidade não atinge o plano de existência da norma. A norma existe. Ela foi formalmente produzida. Ela foi publicada no Diário Oficial. Ela teve apresentação, debates, discussões e teve deliberação do Poder Legislativo. Portanto, ela formalmente existe, materialmente existe, ela contém todos os elementos exteriores que demonstram e provam a sua existência. Portanto, a inconstitucionalidade não atinge o plano de existência da norma. A norma existe. Agora, ela é válida? É este o plano que a inconstitucionalidade atinge. A norma inconstitucional não é válida. Mas ela é válida ou deixa de ser válida? Ela nunca foi válida ou deixa de ser válida a partir de um determinado momento? Se eu digo que ela nunca foi válida, porque ela nunca poderia ter sido elaborada, eu digo que a norma é nula. Ab início. Desde o início. Ela nasce nula. Ela nasce formalmente, ela nasce materialmente, mas ela não integrou o ordenamento jurídico. Ela é algo que precisa ser imediatamente excluída do ordenamento jurídico, porque desde o seu nascimento, ela é nula. Ela não tem aptidão para produzir efeitos. Ela não é norma jurídica. Ela é uma lei. Ela é um texto discutido, debatido, produzido, publicado no Poder Legislativo. Mas não obriga ninguém. Não é norma jurídica integrante do ordenamento jurídico. Quem defende este posicionamento, e esse posicionamento está diretamente ligado à ideia de que o Poder Legislativo atua sobre as raias pré-estabelecidas pela Constituição, sustenta que a sanção a uma norma inconstitucional é a sua nulidade. A norma é nula desde o início. A norma, portanto, nunca foi apta a produzir efeitos jurídicos. Se a norma é nula, essa nulidade, desde o início, afasta a possibilidade de eficácia. Ninguém está obrigado a cumpri-la. Ninguém está obrigado a obedecê-la. Ela não gera deveres, ela não gera direitos. Esta é a teoria norte-americana. Essa é a teoria embasada no sistema norte-americano. Essa é a teoria que nasce desde a obra do Jefferson, o federalista, que é consagrada
na decisão do juiz Marshall e que influenciou os sistemas de controle da América. Na doutrina da América, prevalece o entendimento de que uma norma inconstitucional é nula, portanto, incapaz, inapta de produzir efeitos. E, portanto, desobedecer à norma inconstitucional é um dever, já que cumprir a Constituição é o dever maior. Se eu tenho que ser servo, que ser serviente, se eu tenho que observar a norma constitucional em primeiro lugar, ao observar a norma constitucional, se eu tenho uma norma inconstitucional, uma norma infraconstitucional inconstitucional, eu tenho o dever de rejeitar, o dever de afastar a norma infraconstitucional, porque a inconstitucionalidade é um vício no nascimento da norma. É um vício que torna a norma nula. Essa tese gera, evidentemente, é óbvio, uma insegurança jurídica tremenda, porque deixa para os destinatários, deixa para os aplicadores, portanto, no âmbito da aplicabilidade, no âmbito da eficácia, quando a norma deve reger as situações jurídicas, uma insegurança jurídica, porque caberá a cada aplicador, cada intérprete, decidir se aceita ou não aquela norma, se submete ou não àquela norma. Essa tese de nulidade ab initio, desde o início, como sanção da norma inconstitucional, reduz a nada o princípio da presunção da constitucionalidade do ato do Poder Legislativo. Fragiliza o papel do Poder Legislativo e cria uma insegurança jurídica tremenda. Por essa razão, Hans Kelsen, ao organizar o seu modelo de sistema de inconstitucionalidade, sustentou que não é possível que uma norma nasça inconstitucional. Ela pode ser depois declarada inconstitucional. Portanto, ele aceita que a norma nasce válida, nasce com eficácia, mas que é preciso um ato legislativo posterior, o legislador negativo, retirando a validade dessa norma. Que, portanto, para Kelsen, a inconstitucionalidade é uma sanção de anulabilidade. Em nome da segurança jurídica, em nome da presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Legislativo e em nome até do funcionamento da ordem jurídica implementada, doutrinadores que seguem Hans Kelsen sustentam que a sanção será declarada, a sanção será definitiva, a sanção será sempre no momento em que o órgão responsável pelo controle reconhecer. Portanto, não há uma liberdade de aplicabilidade ou não, não há uma liberdade de eficácia. A norma, uma vez produzida pelo Poder Legislativo, ela produz efeitos até que o tribunal, a Corte Constitucional, declare sua inconstitucionalidade. Se aqueles que defendem que a norma é nula atribuem a essa decisão da Corte Constitucional efeitos retroativos, ex tunc, desde o nascimento. Aqueles que sustentam que por razões de segurança jurídica, em razão da presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Legislativo, em razão da ordem jurídica, a declaração deve sempre produzir efeitos para o futuro, ex nunc. Portanto, há essas duas teses jurídicas que serão consagradas em determinado sistema. O sistema brasileiro, o sistema de cada país, é que define quais são os efeitos. No direito brasileiro, a doutrina e a jurisprudência sempre reconheceu
a tese da nulidade, a tese da aplicação retroativa da decisão da Corte Constitucional. Todavia, quando houve a regulamentação da nossa atual legislação ordinária, se consagrou, o legislador consagrou 3 hipóteses. A nulidade e, portanto, efeitos retroativos, a anulabilidade e, portanto, efeitos doravante, daqui avant, ex nunc, mas também consagrou, em nome do princípio da segurança jurídica e do princípio da presunção de constitucionalidade e do princípio da presunção de boa-fé dos destinatários, a possibilidade da Corte estender para o futuro os efeitos dessa declaração. Portanto, nós estamos num campo no qual os sistemas modernos relativizam essa discussão, deixam essa discussão do plano da escolha política. É o constituinte, quem organiza o sistema, que escolhe. Não há, portanto, uma consequência lógica, doutrinária ou teórica. Pode-se aceitar a tese da nulidade e, portanto, desde o início, a lei não vale, que é ainda a tese prevalecente na doutrina e na jurisprudência norte-americana. Pode ser aceita a tese da anulabilidade e, portanto, os efeitos ex nunc, daqui para diante, como é a tese que prevalece nas cortes constitucionais europeias. Ou pode, como consagra o direito brasileiro, delegar à Corte Constitucional que, diante de outros elementos, como segurança jurídica, estabilidade jurídica, boa-fé dos destinatários, presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Legislativo, relativizar no tempo. Ou desde o início, se a violação é grave, se a inconstitucionalidade é evidente, se há um nítido movimento político de violação à Constituição, então deve ser declarada desde o início. A partir da declaração, se não tem esses vícios tão flagrantes. E, ainda quando houver problemas mais graves provocados pela declaração de inconstitucionalidade, instabilidade jurídica, questões econômicas, questões sociais, pode ainda a Corte Constitucional dar um tempo para que, então, esta lei desapareça do ordenamento jurídico. No tocante às sanções, portanto, no momento, a doutrina tem admitido essas 3 variedades.